Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama, sou doutora e mestre em Direito, advogada e professora universitária há mais de 20 anos. E venho aqui compartilhar um pouco da minha vivência e da minha convivência com alunos universitários e assim deixar registrado essa minha rica experiência. No vídeo de hoje eu vou contar a história do aluno de Direito que caiu do telhado. O objetivo desse vídeo são dois, na verdade. Relatar um pouco desse meu contato com esse aluno, né, do que culminou, e dois, para desmistificar um pouco do perfil do aluno que hoje pode cursar um curso universitário. No passado, antes era muito elitizado e até mesmo restrito às pessoas que tinham um certo poder aquisitivo. Graças ao Ministério da Educação, isso mudou. Isso com as políticas públicas de acessibilidade ao ensino superior, muitas pessoas conseguiram, então, finalmente realizar um sonho. E aí eu quero dizer a vocês que quem frequenta o curso de Direito não é só alguém que tem um estudo, que tem uma idade ou que tem uma classe social. Não, hoje eu tenho a felicidade de ter vários tipos de alunos das mais diversas áreas, de pessoas com as mais diversas experiências. Uma delas é justamente esse aluno, que ele era pedreiro e aí ele acabou caindo do telhado e aí ele, por um milagre mesmo, a única sequela ou o único dano que ele teve foi que ele quebrou as pernas e os braços. Então, ele parecia uma múmia, né? Ele não conseguia andar, se não fosse trágico, seria cômico, né? Ele estava todo enfaixado, tanto os braços quanto as pernas. Mas, graças a Deus, ele não ficou com nenhuma sequela, ele não tinha nenhum problema. E eu conheço pessoas, inclusive da minha própria família, né, um primo da minha mãe, ele ao andar de bicicleta, ele caiu e ao cair ele bateu a cabeça e depois veio a falecer. Então você imagina uma queda de um telhado muito alto, acho que era segundo ou terceiro andar, e ele só então, finalmente só ter as pernas e os braços quebrados, ele estava mais do que no lucro. Só que ele não enxergava assim. Por quê? Porque quando eu conheci ele muito nervoso, porque ele apresentou o atestado médico e por um problema de comunicação, ele acabou sendo encaminhado para um regime domiciliar. E o regime domiciliar demanda várias atividades escritas que os professores colocam até para compensar a ausência do aluno. E ele estava nervoso porque ele mal conseguia ficar de pé e ele com as mãos assim separadas. E ele falou assim, como é que eu faço a atividade? E gritando, sabe, nervoso. E ele foi com a namorada da época nervosa e ninguém resolvia o problema até que chegou para a coordenação, então para eu marcar uma reunião com ele. Então quando eu fui conversar com ele, eu já sabia do nervoso, que ele era uma pessoa... o que tinham me falado era que uma pessoa muito, irredutível, nervosa, enfim, e eu fui conversar com ele. E ele começou nervoso a conversar comigo também, a gritar, a falar que ele não era possível ele ter que resolver assim as situações, até que eu respirei fundo com ele e falei assim, qual que é o problema? E aí ele começou a me relatar, então nós acabamos resolvendo o problema e conseguindo uma terceira via. E aí ele percebeu que ele poderia ser ouvido se ele conseguisse se comunicar com calma, até para poder as pessoas entenderem o que ele pretendia. Então eu consegui desarmá-lo, né, dessa resistência, então poder ajudá-lo. E aí a nossa relação melhorou demais no curso do processo. Ele então percebeu que ele tinha alguém para ajudar, que ele poderia confiar no meu trabalho, mas que principalmente ele teria todos os direitos resguardados na medida em que ele conseguisse falar. E aí, o que aconteceu? Qual que é a evolução que eu percebi?
Depois que ele tirou todos os gessos e ele conseguiu andar sem a muleta, depois ele começou a frequentar, percebi que ele até ficou meio envergonhado, ele, né, ficou um pouco retraído quando eu chegava e eu brincava com ele, e eu chamava o nome dele e falava, olha, então, tá tudo certo. E ele com um sorriso de lado, assim, ele percebeu que tinha, assim, uma amiga e que estava lá pegando no pé dele, então, para que ele conseguisse se formar. E mesmo com todas as dificuldades, porque trabalhava muito, porque é um trabalho árduo, né? Não pensem vocês que trabalho braçal é um trabalho fácil. Pelo contrário, então ele chegava muito cansado, ele passava em casa, tomava um banho, vinha todo cheiroso para a faculdade, assistia às aulas, e aí então ele pôde concluir o curso dele de uma forma assim muito diferente do começo, que era aquela pessoa, sabe, nervosa, que gritava, que esbravejava. Ele concluiu numa seriedade, numa consciência. Ele defendeu o TCC, eu participei da banca dele de uma maneira muito... fui em penal, inclusive, o professor Dario foi orientador dele. E ele foi de uma maestria e de uma segurança que era muito diferente daquele início, de uma pessoa que precisava gritar para ser ouvida. E na calma e na segurança, ele se fez ouvido e ele finalmente passou. E aí ele me presenteou, quer ver? Com essa caneta que eu tenho até hoje, que tem gravado o meu nome. E eu lembro que é uma caneta muito cara, né? É uma caneta de grife e é uma caneta que... aos olhos de um orçamento apertado, ele jamais poderia dar. E ele quis me presentear, me agradecendo por tudo que eu tinha feito por ele. O que a gente conclui disso? Eu queria que vocês pensassem que, embora as pessoas tenham dificuldades, né, apresentam problemas, apresentam, tudo quanto é tipo de adversidade, primeira coisa, nós temos que agradecer as bênçãos da vida. Quando eu falei para vocês que por um tombo de bicicleta a pessoa podia ter perdido a vida, imagina cair de um telhado. E ele não conseguia enxergar que ele era um sortudo de só ter as pernas e os braços quebrados diante de um acidente tão grave. Então, a gente tem que olhar, ter esse olhar em relação aos milagres que nos acontecem, aos pequenos e grandes milagres que acontecem na nossa vida. Embora eu entenda que sim, que justificava o nervosismo dele, porque ninguém estava entendendo o que ele pretendia e o porquê que ele estava revoltado, ao passo que ele também não conseguia explicar, e aí ele ficou nervoso porque ninguém entendia, nós temos que ter um cuidado na comunicação. Porque de repente, imaginem só, se eu tivesse gritado com ele também, brigado com ele da mesma maneira, eu não ia conseguir entender e nós teríamos só brigas e não soluções. Então, eu consegui desarmá-lo e eu fui de coração aberto para tentar, de fato, ajudá-lo, ok? Porque a gente não pode pré-julgar as pessoas só porque as outras falam, ele é nervoso, ele é barraqueiro, ele só grita. Se a pessoa chega assim revoltada ou frustrada, a gente tem que ir de coração aberto mesmo, sem pré-julgamentos, porque às vezes ela tem um problema por trás desse nervosismo. Então, por isso que quando eu vou conduzir uma conversa, uma solução com o aluno, eu vou com esse coração aberto. Porque no fundo, sabe o que é melhor? É esse sentimento que o professor tem de orgulho, de poder estar numa posição muito privilegiada, de testemunhar o início, o durante e a conclusão de um aluno cuja vida acadêmica na faculdade possibilitou a transformação dele como pessoa, como profissional, como amigo, como um ser humano que agora sim consegue se comunicar, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um clique aqui de joinha, que aí sim esse vídeo consegue chegar a mais e mais pessoas. E se você gostou, compartilha com alguém que ache que, porque eu sou empregada doméstica, porque eu sou pedreira, eu sou motorista, eu sou gari, eu não posso cursar o curso de Direito.
pode sim, pode e deve, porque se esse é teu sonho, não deixa ninguém te dizer o que você pode ou não pode fazer. Essa pessoa não tem esse direito, ok? E se inscreva no canal, porque assim eu tenho a resposta direta que você tá gostando dos vídeos que eu faço com muito carinho daqui para você desse outro lado, que de alguma forma nos aproxima, tá bom? Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!